está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a que se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Rogando a Deus que logo chegue chuva na nossa região. Em especial, essa tem sido a minha intenção. Também rezando por todos aqueles que estão acamados em um hospital, em especial um dos nossos funcionários que aguardam a cirurgia. Também lembrando de todos aqueles que lutam contra os incêndios no nosso estado e aqueles que lutaram aqui no Santuário Basílica contra o fogo. Nós hoje temos um aperitivo na palavra de Deus, uma coisinha bem singular, que eu pretendo não falar muito, falar pouco, porque senão vão dizer que eu estou pegando pesado, que o povo já fala que eu sou bravo, e eu não sou bravo. Eu tenho cara de bravo. Bem simples. A partir do Evangelho, aí nós vamos olhar um pouquinho para aquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios. Primeira coisa, imaginemos a cena que é narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Jesus à mesa, com o fariseu, tomando refeição. Quando sentamos-nos à mesa, sentamos mais ou menos nessa posição, um de frente para o outro, correto? E naquele tempo não existia cadeira, então provavelmente as pessoas se debruçavam sobre a mesa, assim, ficavam os pés lá ao fundo. A rinite também me pegando hoje. Bom, enfim.
Jesus frente a frente com o fariseu, num diálogo. Quando nós nos sentamos à mesa, na perspectiva do diálogo, nós então estamos abertos a outra pessoa, estamos dando atenção a ela, né? Jesus então dando a atenção e olhando para o fariseu, e atrás de Jesus, aos pés dele, essa mulher que chora, lava os pés com as lágrimas, enxuga com os cabelos e usa perfume. Uma cena tão boba, mas que quer dizer muito. Vejamos bem, o fariseu, aquele que, tido como um obediente ao Senhor nosso Deus, ele, cumpridor da Escritura, frente a frente com Jesus, profere uma palavra simples. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Bom, a pecadora não poderia tocar em Jesus. E esse homem, obviamente, não é tido como pecador, e ele é um homem tido como ilibado, ilustre, importante, frente a frente com Jesus. Esse homem, como uma coisa básica do costume da época, como é necessário fazermos quando encontramos com alguém, que é o mínimo da boa educação, naquela época, oferecia-se para lavar os pés, oferecia-se para passar um perfume, dava um beijo de saudação. Seria com as devidas proporções quando somos bem educados, minimamente bem educados, nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado, desculpa, desculpe-me, né? Coisas assim, coisas bobas, sabe, que a gente tem esquecido, que as pessoas se esquecem com facilidade, e outras tantas coisas. Ele não fez isso, o mínimo da acolhida, da atenção a quem se chega. Quando a gente recebe alguém em casa, por quem quer que seja, a gente dá o mínimo de acolhimento, de atenção, né? Inclusive, quando a gente chega numa casa e as pessoas não nos acolhem, uma pessoa esquisita, nem para poder, nem uma água oferece para a gente, que absurdo, né? Eu não sei vocês, mas não é assim? É. Ninguém vai concordar comigo não, que vocês são muito santos. Mas aí, então, essa mulher, ao contrário, não está frente a frente com Jesus. Está lá, carregando esse estigma de pecadora e com uma coisa bem simples. Beija os pés, lava os pés, enxuga os pés e passa perfume. É exatamente o contrário de tudo aquilo que o outro não havia feito. Bem, essa cena ela é bem emblemática, porque muitas vezes é importante nos colocarmos na situação de avaliarmos como nós estamos à mesa com nosso Senhor. A mesa que é o lugar da partilha da vida e da história. A mesa que significa o lugar onde acolhemos a Ele ou não. A mesa que é o lugar onde nós não colocamos qualquer pessoa para se sentar. Não convidamos qualquer pessoa para se sentar à nossa mesa, tomar o nosso café, tomar a refeição conosco. Eu não. Não sei vocês, mas eu não. Essa mesa, essa refeição, como um sinal de comunhão. Vejamos, aquele que está frente a frente com Jesus está em comunhão com Ele? Está dando a Ele a atenção devida? O acolheu de modo que ultrapasse a mera formalidade? Acho que todos já têm essa resposta. E a mulher que não está sentada à mesa? Que para chegar à mesa precisaria passar por Jesus.
É uma imagem simples para ver qual é o nosso lugar. Porque podemos, independente da corrente teológica, espiritual, do grupo, da paróquia, da diocese, e não me interessa nada dessas coisas. É uma pergunta importante a fazermos. Se nós realmente que estamos frente a frente com o Senhor, o acolhemos do modo adequado, como Ele merece ser acolhido. Na nossa história, na nossa vida, com a consciência de quem nós somos, com a consciência daquilo que nós carregamos, com a consciência de que não somos tão perfeitos, mas que somos perfeitos dentro daquilo que Deus olha para nós e reconhece possibilidades e reconhece dignidade, inclusive para nos instruir. Se nós temos a consciência exatamente do valor que Ele deu a cada um de nós, se nós temos a postura do fariseu, que até está frente a frente com Jesus, mas não o acolheu, ou se nós somos a imagem dessa mulher, que é, dentro da sociedade daquele tempo, igual a nada. Pecadora, piorou. Que não se sentou, não pôde nem se sentar à mesa, porque não estaria naquela comunhão. Mas ela o acolheu naquela parte e na condição que só um escravo teria a posição para fazer, lavar os pés. Colocando-se na condição mais baixa da sociedade, já estando numa condição baixa. E vai até ele com a certeza de uma coisa bem simples: quem ele é e o que ele pode significar na sua vida. Essas duas coisas precisam ser avaliadas por nós. Qual lugar que nós estamos? Simples assim. Podemos estar frente a frente com Jesus e não olhar para Ele, não o reconhecê-lo e nem colocá-lo no devido lugar. E talvez sejamos aqueles que devam estar bem longe, mas que querem acolhê-lo e que escutam dele: não são os teus pecados o empecilho. Teus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou, vai em paz. Bem, como havia prometido, a carta aos Coríntios, capítulo 15. Paulo começa a falar aqui sobre a aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos, depois a um outro grupo, e até aparecer para ele. Ele está respondendo uma pergunta muito simples, porque as pessoas do tempo na comunidade de Corinto também, Éfeso, Tessalonicenses, começam a perguntar o seguinte: olha, as pessoas que conheceram Jesus primeiro estão morrendo, e o que é que vai ser deles? O que é que vai ser de nós? Ele falou que voltaria logo. Paulo está dizendo, inclusive, como começa a demorar demais, não, isso é tudo bobagem. E aí, aproveitando o ensejo de que aí existiam alguns que tinham palavras mais interessantes, mais bonitas, que agradavam mais as ideias, às quais os grupos começaram a se formar, como ao redor de Apolo, de Cefas e por aí vai, Paulo tem que dizer o seguinte: olha, Jesus apareceu aos apóstolos e apareceu a muita gente, inclusive muitos que vocês conheceram. Eles já disseram que viram Jesus. Eu vi Jesus. E o problema é que eu vi Jesus ainda que eu era um dos mais indignos, porque eu persegui a igreja de Cristo, eu era considerado e deveria ser considerado o pior de todos os homens. Nunca deveria ter encontrado com o Senhor assim, mas eu o vi.
ressuscitado. E eu trabalho com afinco diante daquilo que ele me mostrou para ressignificar a minha vida. E aí eu quero trazer uma ponte muito simples. Paulo talvez tenha entendido exatamente aquilo que foi citado no Evangelho de Lucas, e que Lucas descreve de uma maneira fundamental e tão bonita. Não foram os pecados de Paulo que impediram que ele se encontrasse com Jesus. Não foram esses. Não foi a figura de Paulo o empecilho para que Jesus se apresentasse a ele. O único empecilho seria se Paulo, tendo encontrado com Jesus, ainda quisesse se manter longe dele. Nós temos muita gente no nosso meio. Eu não estou falando de fora, eu estou falando do nosso meio. Que já se encontraram com Jesus e escolheram ficar longe dele. Exatamente como o fariseu. Tomemos cuidado para não sermos essa pessoa. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.